Meus queridos irmãos e irmãs, membros da família presbiteriana de Cuiabá, mais uma vez aqui na nossa oração da noite, hoje, depois de um dia muito atribulado, depois de muitas lutas, muitas notícias disso, daquilo outro, muitas pessoas assustadas, infelizmente, mas eu estou aqui para mais uma vez dizer para você, meu irmão, minha irmã, devemos elevar nossos olhos para os montes. Precisamos mais do que nunca firmar nossa fé em Cristo Jesus. E hoje, na oração da noite, eu quero compartilhar com vocês esse texto escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, aquele que tem todo o poder e que, agindo Ele, ninguém pode impedir. É fato, meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida nesta terra não é feita apenas de estradas retas, planas, de caminhos cobertos de flores. Não, também nós temos nessa vida estradas sinuosas, poeirentas, cheias de tropeços, de percalços, de surpresas. Interpretando esse texto de Marcos capítulo 4, William Hendrickson, ele diz muitas coisas interessantes a respeito das tempestades que todos nós estamos sujeitos ao longo da nossa vida. As tempestades, elas fazem parte desta nossa trajetória neste mundo. Todos nós. E as tempestades, muitas vezes, elas são inesperadas. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos naquele dia. Eles conheciam muito bem o mar da Galileia, mas inesperadamente levantou-se uma grande tempestade. Muitas vezes elas são inesperadas. Eu creio que muitas pessoas, talvez a maioria da população, não esperava esta pandemia, mas ela está aí e é uma realidade. As tempestades também muitas vezes são perigosas, ameaçadoras. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia. De repente, os discípulos se viram diante de um grande problema. Aquela tempestade estava além da capacidade deles e eles ficaram com medo. O texto diz que eles ficaram com muito medo. Outro detalhe interessante também, muitas vezes as tempestades parecem inadministráveis, ou seja, nós não sabemos como lidar com elas, como administrá-las. Parece que elas saem do controle e nós precisamos então, mais do que nunca, clamar pelo Mestre. Mas também as tempestades muitas vezes são surpreendentes, nos pegam de surpresas. Cenários conhecidos se transformam da noite para o dia. Agora, por exemplo, nossa rotina está absolutamente mudada. Nossa cidade, daqui a pouco, mais vazia, mais assustadora até. Essa é a nossa realidade. Mas o texto nos diz que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E quando os discípulos clamaram, a Bíblia diz que Jesus se levantou, deu ordens ao vento e ao mar, e o vento se aquietou e o mar se tornou em grande bonança.
Saiba você, meu irmão, minha irmã, Jesus está no nosso barco, Jesus está na sua vida, Jesus está na sua casa. Creia nisso e com certeza Ele haverá de repreender o vento e acalmar o mar. Creia nisso. Que Deus te abençoe, durma em paz e na manhã seguinte, amanhã, com certeza, Deus renovará as suas misericórdias. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, e a dor que perturba minha alma te implora, venha acudir. De ondas do mal que me envolvem, quem me fará sair? Pereço, ó mestre, te rogo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.